A Débora me perguntou, Milho, é real aquela coisa de pessoas aprenderem de forma mais visual e outras aprenderem melhor ouvindo? Débora, a gente tem um vídeo aqui sobre isso no Blá Blá e não é real. Não tem a pessoa que é mais visual, a pessoa que é mais auditiva, a pessoa que mais lê, a pessoa que... Não existe isso. O que os trabalhos mostram é que formas diversas de aprendizado são mais eficientes do que você escolher uma forma só. Então, a ideia é que para todas as pessoas, isso para todas é exagero. É lógico que eu estou exagerando, não é assim que ciência funciona. Mas o que os artigos têm mostrado cada vez mais é que se você assistir um vídeo, ler um texto, explicar alguma coisa e cantar alguma coisa é mais eficiente do que se você escolher só uma dessas estratégias. Então, a diversidade de estratégias tende a ser mais eficiente do que uma estratégia só. E o que acaba acontecendo é que, eu prefiro estudar com vídeos, é muito mais uma questão de preferência comportamental gerada por qualquer razão que seja do que uma realidade. Então você pega uma pessoa que fala assim, eu só gosto de aprender por vídeo. Legal. Só que a hora que você coloca essa pessoa a teste, se você diversificar a quantidade de formas que essa pessoa pode estudar, ela tende a ser mais eficiente. Preciso fazer uma propaganda super importante e super relevante que é da Blá Blá Lojinha. Então não esqueçam que vocês conseguem apoiar o Blá Blá de várias maneiras. E uma dessas maneiras é entrando no www.blablalogia.com. E quando você entrar lá na Blá Blá Lojinha, você vai achar camisetas incríveis como essa que eu estou usando de mulheres cientistas constroem o futuro, ou qualquer outra camiseta aqui do catálogo. Então a gente tem camiseta, tem caneca, tem pin, tem um monte de coisa muito legal aqui que você pode entrar e achar na nossa lojinha, tá bom? Então entra lá e compra, vai ter novidade, tá? Eu e a Camila, o Matheus e a Vanessa estamos pensando em novidade na Blá Blá Lojinha. E tem uma coisa importante em relação ao que eu estava falando antes, que é o seguinte, existe uma diferença entre discordar e lacrar. A hora que eu apresento um conteúdo e a pessoa fala o seguinte, que novidade, Paulo Freire já palavra disso, ele não tá discordando, ele só tá lacrando. É só para lacrar no chat. Então é super importante a gente fazer essa distinção entre as coisas. Então, a hora que eu falo sobre um assunto e a pessoa vai falar, que óbvio isso, ela só está querendo lacrar, certo? Então é isso. Mas em relação às formas de aprender, diversificar é mais importante do que falar que uma pessoa sabe de um assunto, prefere uma forma ou não. Isso não é ligado à realidade. A Paty falou, eu tenho TDAH e preciso de recursos visuais para aprender melhor. Isso pode ser mesmo, Paty. Eu entendo completamente. Os artigos mostram que, em média, quem estuda de várias maneiras é mais eficiente. Beleza? A Nisa falou, mas aí não seria a repetição que faz a pessoa aprender? Excelente pergunta, Nisa. É a repetição, só que eles compararam, por exemplo, só um exemplo, tá, Nisa, que eu estou inventando da minha cabeça, não estou falando que o experimento foi feito desse jeito, tá? Você está estudando de novo sobre mitocôndria. Você ler 5 vezes sobre mitocôndria é diferente de você ler uma vez, ter uma aula outra vez, assistir um vídeo outra vez, escutar uma música outra vez e assim por diante. Ensinar uma vez. Então eles compararam em quantidade também. Então ler 5 vezes é diferente de ler, ensinar, ter uma aula e assim por diante. Então não é só a repetição, apesar de você ter toda a razão que a repetição ela é fundamental também, tá? O Marcos Alexandre falou, Milho, eu tenho um problema, eu gosto de matemática e a maior parte do tempo eu tô querendo falar sobre isso, mas é difícil encontrar alguém que compartilhe dos meus gostos. Eu acho que você tem que procurar pessoas que compartilhem desse gosto. Eu acho que é isso. E a gente também tem que entender que pessoas têm gostos diversos e que a gente tem que se adaptar um pouco. Mas às vezes tem que procurar alguém que gosta de matemática para conversar sobre matemática com você. Isso não quer dizer que você tem que abrir mão dos seus amigos. Talvez você só precise de mais um amigo que gosta de matemática para conversar sobre matemática. Ayla Soares, amo o conteúdo que você produz. É algo que me ajuda em diversos aspectos da minha vida. Não somente se tratando de conhecimento, mas a manter sempre minha mente aberta. Muito obrigado, Ayla. Muito obrigado pelo elogio. Parabéns e obrigado a você e toda a equipe do Blá Blá. Muito obrigado. Nisa, então eu espero que tenha feito sentido o que eu quis explicar. Mas é isso. A diversidade de formas de aprendizado tende a ser isso.
A Anissa respondeu muito bem. Acaba estimulando várias partes do cérebro. É exatamente isso. Beleza? E aí a Rebeca falou aqui, a gente já apresentou o trabalho sobre isso. Então, você vai ler, isso é uma forma. Você vai escrever, isso é outra forma. Pô, eu tô escrevendo a mesma coisa. A Camila é assim, a Rebeca é assim. Aí a Rebeca vai me explicar alguma coisa, isso é outra forma. Aí ela vai assistir uma aula sobre aquele assunto, isso é outra forma. Aí ela vai assistir um vídeo sobre aquele assunto, isso é outra forma. O que os trabalhos mostram é que essa diversidade de formas, ela tende a ser mais interessante. Tá? E outra coisa que é super fundamental em relação a escrever, que a gente já falou aqui. Escrever é diferente de digitar. Então tem vários trabalhos que mostram que escrever é muito mais eficiente do que digitar. Porque a hora que você está digitando, o seu cérebro registra aquilo como um único movimento. E a hora que você está escrevendo são vários movimentos diferentes. E isso ajuda a grudar alguma coisa na sua cabeça, tá? Giart falou, desculpa. Mídia, tem estudos sobre o estudo de coisas mais práticas como desenho ou pintura? Gi, eu não sei. Eu não posso te responder. Não sei mesmo. Talvez tenha, mas eu nunca estudei nada sobre o assunto. E a Lara falou, aí não faz diferença entre papel e tablet. Não faz diferença entre papel e tablet desde que você escreva. Escrever é muito mais eficiente do que digitar. O Daniel falou, Emílio, o que eu percebi de forma geral é que a diversidade ajuda em tudo. Diversidade alimentar, é isso mesmo. Diversidade de pessoas, diversidade de conhecimento. Concordo plenamente, Daniel. A diversidade ajuda em tudo. Sejam diversos e se cerquem de pessoas diversas. Inclusive, já dei essa dica para todo mundo, já falei para todo mundo. Eu vou dar um exemplo bem pesado aqui, tá? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de aceitar pessoas trans, tá? Imaginem esse exemplo hipotético. Porque eu já fui essa pessoa, inclusive. Beleza? A gente já disse isso aqui várias vezes. Todo mundo é transfóbico. Até tentar ser um pouquinho menos de até ter um pouquinho tentar fazer o exercício de ser um pouquinho menos transfóbico, tá? Então, todo mundo é homofóbico, até fazer exercício para ser menos, porque a gente é criado nesse ambiente. Então, como a gente faz? O que você recomenda, Emílio, nesse contexto de como eu faço para entender as pessoas um pouco melhor, já que eu entendo que eu sou o problema, qual que é a solução? O primeiro passo que eu digo para todo mundo, Natasha, é sigam pessoas trans nas suas redes sociais. Pega a sua rede social agora, dá uma olhadinha ali, segue o Incol. Primeiro passo, segue o Incol. E o segundo passo é, se você é uma pessoa branca, vê quantas pessoas pretas você segue. Se você é uma pessoa hétero, vê quantas pessoas gay você segue. Se você é uma pessoa cis, vê quantas pessoas trans você segue. E aí você vai perceber que você está fechadinho na sua bolha, o que é o que a rede social faz. Então, o que você tem que começar a fazer cada vez mais é ampliar a diversidade de conteúdos que você consome. Porque daí você vai perceber que essas pessoas são pessoas iguaizinhas a você. Iguais. É a mesma coisa. E aí todo o preconceito que você sente diminui simplesmente porque você começa a normalizar algo que é normal, só não é normal dentro da sua cabeça, beleza? Só não é normal na sua cabeça. Então, o que eu quero dizer é, diversidade é fundamental na sua vida, fundamental. E o que você deveria fazer é forçar a diversidade. Força a diversidade na sua vida. Força. Segue as pessoas, certo? Segue as pessoas que são importantes e que vai aumentar essa diversidade. Beleza? Feito? Porque eu tenho certeza que você vai perceber. E é claro, tá? De novo. Sabe o que vai acontecer se você seguir um monte de pessoa diferente? Você vai perceber que tem pessoa trans que você gosta e pessoas trans que você não gosta. E olha que legal. Porque pessoas trans são pessoas, né? É o que eu falei de pessoas... Eu sei que é uma comparação que não faz sentido, mas é o que eu falei de pessoas autistas semana passada. Pessoas autistas são pessoas boas, ruins, fáceis, difíceis, inteligentes, menos inteligentes e assim por diante. Então, aumentem a sua diversidade. E a Natasha falou, só temos um gosto mais refinado. Não é verdade. Você já tem essa camiseta aqui, ó. Você já entrou lá na Blá Blá Lojinha para ver as camisetas da Blá Blá Lojinha? Porque as camisetas da Blá Blá Lojinha representam um gosto refinadíssimo. Só queria dizer isso. Só queria dizer isso. A Meli falou, para estudar, minha irmã, ela usa um notebook mais antigo, que ela acessa remotamente pelo desktop. Assim foi tirando as distrações e estudando muito bem. Foi o jeito dela encontrado de focar no ensino. Beleza, excelente. Muito, muito bom. Ai. Então sigam pessoas. Aumente a sua diversidade de pessoas que você segue na rede.
Antes de eu ir embora, eu preciso fazer uma propaganda super importante e super relevante, que é da Blá Blá Lojinha. Então não esqueçam que vocês conseguem apoiar o Blá Blá de várias maneiras. E uma dessas maneiras é entrando no www.blablalogia.com. E quando você entrar lá na Blá Blá Lojinha, você vai achar camisetas incríveis como essa que eu estou usando, de mulheres cientistas constroem o futuro, ou qualquer outra camiseta aqui do catálogo. Então a gente tem camiseta, tem caneca, tem pin, tem um monte de coisa muito legal aqui que você pode entrar e achar na nossa lojinha, tá bom? Então entra lá e compra, vai ter novidade, tá? Eu e a Camila, o Matheus e a Vanessa estamos pensando em novidade na Blá Blá Lojinha. Valeu demais por acompanhar o Blá Blá, muito obrigado por assistir esse vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Falou, valeu e tchau!